Sim. A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu só quero fazer uma justificativa. Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi desejou muito estar com os irmãos, até porque a matéria está inserida na apostila, razões pelas quais o pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, que é o vice-presidente da Grande Curitiba e também dirige um dos setores na capital, e é o nosso diretor-presidente do Conselho Jurídico da Convenção do Estado do Paraná. Um exímio ensinador, razões pelas quais o nosso amigo pastor Gabi o enviou. A sua filha, essa semana, está passando por uma bateria de exames e nós temos que orar por ele, por ela, porque a família está acampado na casa dele. Seu filho Eliel está de viagem e ele tem que levar os netos na escola, e a filha, que está com câncer, lamentavelmente, ele tem que levar hoje, amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, em diversos médicos de Curitiba. Então imaginem a apreensão que o nosso companheiro está passando. Ele pediu que eu justificasse a sua ausência, muito justa. Por esta razão, o pastor Carlos está em seu lugar, mas acredito que na altura, na competência, lógico que queríamos ter ele aqui, mas o pastor Carlos, enviado por ele, estará representando o seu presidente e ministrando em seu lugar. Era essa a justificativa. Obrigado, pastor. Muito bem, vamos fazer uma oração e já vamos passar para o nosso palestrante. Pastor Adalberto estará orando. Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, humildemente estamos na Tua santíssima e bendita presença na manhã desse dia, Senhor, com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Esta palavra que nos faz sábios para a vida eterna. Te louvamos, Jesus querido, pelas excursões que chegaram em paz, desfrutando a Tua graça e a Tua grande misericórdia, Senhor. Abençoa, pastor, o teu filho que vai ministrar a tua palavra, instrumentaliza-o, Senhor, e usa nas tuas mãos para a glória do teu nome. Deus eterno e maravilhoso, estamos aqui, Senhor, para ouvir da tua parte todo aquilo que o Senhor te entregar para nossas vidas. E fica conosco, lhe pedimos e lhe agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Assim como estamos, vamos receber o pastor Carlos Eduardo, e ele terá 1 hora para ministrar. Deus abençoe. A palavra com o nosso preletor. A paz do Senhor, meus amados. Servindo-me do fato de que os irmãos estão em pé, quero convidá-los a abrirmos a Bíblia Sagrada, por favor. Na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina.
porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Podeis assentar, meus amados. Estou muito feliz, muito honrado de poder estar com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor João Seno, que é o presidente da Almadersul, que preside este evento e nos recepciona. Quero louvar a Deus pela vida do meu presidente da Convenção do Estado do Paraná, que, para além de ser o meu presidente, é o que eu tenho mais próximo de tio, pois nem os meus tios de sangue são tão amigos do meu pai quanto o pastor Percy. E eu gozo da sua amizade e do seu carinho desde quando eu tinha 3 anos de idade. É um privilégio poder servir ao Senhor com ele, e me recordo que quando criança estive no nascimento da filha dele, e hoje sou pastor da filha e do genro dele, de sorte que nossas vidas se acompanham em amizade, em amor cristão há muitos anos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Percy, nosso mestre. Louvo a Deus pela vida do pastor Adalberto Dutra. É uma honra muito grande poder estar com o senhor aqui e todos os componentes da mesa, todos que são, sem sombra de dúvida, meus mestres. E não falo isso com qualquer hipocrisia, falo isso com sentimento profundo no coração. Essa é a verdade que sinto em minha alma. Todos os irmãos aqui presentes, louvo a Deus pelas vossas vidas, louvo a Deus pelo vosso carinho, louvo a Deus pela vossa intercessão. Sou muito carente das vossas intercessões. Representar o meu pastor, o pastor Wagner Gabi, é uma missão muito grande, da qual eu, confessadamente, não me sinto digno. E ministrar neste evento, sinto-me ainda menos capaz. Portanto, sou carente das vossas intercessões e sou carente da vossa compreensão na minha pequenez. Naquilo que falar e os irmãos não concordarem, estarei 100% disposto a aprender convosco depois. Podem me procurar e me ensinar, que aprenderei com humildade diante de Deus. Amados, o tema que nós temos é um tema por demais profundo, mas eu estou feliz porque ele faz parte de uma preocupação muito legítima que nós temos visto surgir, não de pouco tempo, mas também não de muito longe, com aquilo que eu costumo chamar de reformização das Assembleias de Deus. Nós estamos, durante muito tempo, a Igreja Assembleia de Deus se fez, se construiu
chegou aonde chegou e ninguém ainda fez melhor do que nós? Digam o que disserem, mas ninguém fez melhor do que nós. Ninguém conseguiu colocar uma igreja em cada bairro desse país e nós conseguimos. Conseguimos isso com o trabalho, com o esforço, com a unção do Espírito Santo, com a graça de Deus na vida dos nossos pioneiros. Alguns poucos deles muito bem formados e muito bem informados. Uma esmagadora maioria deles com pouca formação secular, quase nenhum acesso a seminários ou mesmo a pequenos cursos de teologia. Homens autodidatas, mas aplicados, ardorosos, estudiosos, sobretudo homens de Deus, que fizeram da Assembleia de Deus aquilo que ela é. De algum tempo para cá, não muito, nós temos visto uma legítima busca, uma legítima inclinação dos nossos ministros a buscar conhecimento, a aprofundar ainda mais, a irem para seminários e etc. Eu mesmo sou fruto disso. Desejei ir para seminários, estudar. E aí nós nos deparamos com uma outra dificuldade. Nós temos, e tínhamos ainda menos, poucos seminários assembleianos. Então, nós, como eu, inclusive, muitos de nós fomos levados a cursarmos os nossos seminários e estudarmos teologia, como eu fiz, em seminários ou em formações não assembleianas. Eu, por exemplo, tive formação teológica no seminário presbiteriano. A partir disso, nós temos uma divisão de ideias. Nós temos algumas confusões, algumas dificuldades teológicas que começaram a surgir, e algumas delas com muita dificuldade de solução. Depois nós temos mais um elemento que se agrega a isso, que é a ascensão de grandes nomes da teologia reformada no Brasil. Nós temos grandes nomes da teologia reformada que tiveram, inclusive, acesso aos nossos púlpitos. E mesmo que não tivessem acesso aos nossos púlpitos, com a democratização da informação, com a internet, os nossos irmãos, os nossos jovens, têm acesso a eles. De sorte que grandes nomes da teologia reformada ganharam grandes espaços no nosso meio assembleiano. E eu não tenho dificuldade de lembrar grandes nomes, os quais respeito, tenho profunda admiração, como Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos e outros. Tenho profunda admiração por esses pensadores, tenho profunda admiração pela teologia reformada. São, na essência, pessoas sérias, que fazem uma teologia séria, porém, há algumas coisas que precisam ser observadas e que estão no cerne dessa discussão e não podem ser deixadas de lado. Em que pese eu ter profunda admiração por esses pensadores todos, eu sou assembleiano, filho de pastor assembleiano. Fui criado
toda a minha vida morando no fundo da igreja, atendendo aos nossos irmãos, participando de vigílias, cultos de oração. E muito cedo tive a oportunidade de ter a experiência com a atualidade e a realidade do Espírito Santo. E a experiência pessoal pentecostal me foi tão forte que mesmo a experiência intelectual posterior não foi suficiente e nunca o será para deixar a minha experiência pentecostal, a minha experiência espiritual em segundo plano. Pelo contrário, tenho admiração pelos reformadores, mas a minha admiração é ainda maior, muito maior, por nomes pouco lembrados, a não ser quando pensamos em história da igreja, como Parham, como Durham, homens que estavam, por exemplo, lá no seminário Betel, em Topeka, Kansas, numa vigília de passagem de ano, e olhando para a Bíblia, tal qual em Atos dos Apóstolos, e falando, esse negócio que tem aqui chamado batismo com o Espírito Santo, isso aqui não pode ter cessado. Isso aqui não pode ter acabado. E assentados, estudando a Bíblia e pedindo que Deus lhes respondesse se o Espírito Santo era atual ou não, foram tocados pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A minha admiração é ainda maior por esses nomes. A minha admiração é maior por William Seymour, um negro dos olhos, de um olho furado, que assentava-se lá do lado de fora da sala de aula e ficava ouvindo as ministrações dentro da sala de aula, porque ele não podia entrar, porque ele era negro, não podia participar das aulas, e do lado de fora da sala de aula, ele ouviu falar sobre o Espírito Santo, acreditou na atualidade do Espírito Santo e também foi cheio do poder do Espírito Santo. Eu não consigo ter admiração menor por eles do que tenho pelos reformados. Eu não consigo ter admiração menor, pelo contrário, eu tenho admiração muito maior por homens como Daniel Berg e Gunnar Wingren, que também lá no seminário aprenderam sobre a atualidade dos dons espirituais, souberam da experiência do seminário Betel, estiveram aos pés do pastor Parham, do pastor Durham, estudando sobre isso, e como teólogos mais abertos à experiência espiritual, foram batizados com o Espírito Santo e foram inflamados pelo poder de Deus. Eu não posso tê-los em menor importância do que os teólogos reformados. Eu não posso ter em menor importância do que os teólogos reformados esses nomes como Daniel Berg e Gunnar Wingren, mas também não posso ter em condição inferior aos teólogos reformados o irmão Dubu, que foi o primeiro crente do Brasil a falar em línguas estranhas, ou a irmã Celina Albuquerque, que foi a primeira irmã que, dirigente do círculo de oração, falou em línguas estranhas e foi cheia do poder de Deus. Eu não posso ter menor admiração por ela do que tenho pelos teólogos reformados. Pelo contrário, a minha admiração é ainda maior por eles. Eu não posso ter admiração menor por homens que construíram uma igreja que hoje tem 20 milhões de membros no Brasil, do que eu tenho pelos teólogos reformados que até hoje não conseguiram colocar igrejas em todas as cidades do país, enquanto a igreja Assembleia de Deus, inflamada pelo Espírito Santo, conseguiu colocar um templo em cada bairro desse país. Eu não posso ter admiração menor.
A minha admiração é maior, não tem como ser diferente. Em que pese a minha formação? A minha experiência intelectual não pode ser superior à experiência espiritual que tenho, que vivo. Fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas estranhas, sei como é, já testemunhei dons de cura, já testemunhei o Senhor curando cancerosos, levantando aleijados, curando cegos. Eu não posso ter admiração menor. Eu não posso ter. Me desculpem, mas eu não posso ter. E de repente nós vemos um movimento meramente intelectual se assenhorando e se promulgando titular das verdades bíblico-teológicas e em algum momento reformizando as Assembleias de Deus. Eu não posso aceitar isso. Peço perdão, amados pastores, mas eu não posso aceitar. Então, esse assunto, arminianismo e calvinismo, é de importância suprema, mas ele é só um dos aspectos de um assunto mais profundo. Mais profundo. Nós vamos, en passant, tocarmos um pouco nisso. Eu disse ontem que nós começaríamos localizando este assunto. Onde está esse assunto? Do que faz parte esse assunto? Eu vou usar uma parte da apostila, outras coisas não estão na apostila, e nós vamos conversando aqui, os irmãos leem a apostila depois. Mas enfim, esse assunto, óbvio, faz parte da teologia. Teologia. Com um detalhe de que teologia, do ponto de vista etimológico, é a união de duas palavras gregas, theos e logos. Ou seja, theos, Deus, logos, lógica, estudo, raciocínio, discurso. Detalhe que a palavra teologia por si só não quer dizer nada, porque ela remete ao estudo de Deus, qualquer Deus. Nós tínhamos em Curitiba, por exemplo, uma universidade que ministrava teologia espiritista, teologia kardecista. A Universidade Espírita do Paraná, que faliu, ela tinha o curso de teologia espírita. Portanto, a palavra teologia por si só não quer dizer muita coisa. Ser teólogo por si só não quer dizer muita coisa. A palavra indica o estudo das coisas relativas a Deus, a sua natureza, obras e relações com os homens, com um detalhe, qualquer Deus. Outra definição diz que é um corpo de doutrinas acerca de Deus, incluindo seus atributos e relações com o homem. Frise-se, ainda continua sendo qualquer Deus. Charles Hyer disse que a teologia, ela tem 3 elementos que a compõem. Primeiro, ela é inteligível, ou seja, a teologia é uma ciência, ela é estudável. Segundo elemento, ela requer explicação, ela é uma ciência, mas ela é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. Por isso, ela admite e exige a exegese. Alguns detalhes aqui são importantes no aspecto exegese, porque para se fazer exegese, ou para se aplicar a hermenêutica estuda métodos de exegese. E existem diversos métodos. Métodos etimológicos, métodos históricos, métodos gramaticais. Eu gosto muito do método dedutivo, que tem por objetivo
abordar um escrito, e no nosso caso, no caso da nossa teologia, o escrito é a Bíblia, abordar esse escrito, olhar para esse escrito com a mente vazia e retirar desse escrito aquilo que ele realmente quer dizer, que é o método dedutivo. Existe um outro método também, e esse eu abordo que é perigoso, que é o método indutivo. Ele é legítimo, mas ele é perigoso. Os teólogos que se servem do método indutivo devem tomar cuidado para não abusar do método indutivo. Porque enquanto no método dedutivo eu parto de uma mente vazia, e eu vou procurar no texto aquilo que o texto diz, no método indutivo eu parto de um preconceito, eu tenho um conceito antecipado, eu tenho uma ideia. E no método indutivo legítimo, eu vou buscar no texto se o texto concorda com o meu preconceito ou não. E isso será legítimo. O grande problema é que no abuso do método indutivo, muitos cidadãos têm um preconceito e procuram no texto apenas as partes ou frações do texto que concordam com o seu preconceito. E aí abusam de um método que é legítimo, que é o método indutivo, e cometem aquilo que nós podemos chamar de apostasia, quando negam e subvertem completamente a verdade, ou a heresia, quando é a distorção da verdade. Mas a teologia comporta, não é ciência exata, comporta e mesmo exige a presença da exegese e dos métodos de exegese. Eles são legítimos e são necessários. No nosso caso, em se tratando da nossa teologia, a fé cristã, pois somos cristãos, tem a sua base na Bíblia. Então, o nosso texto, a nossa teologia, tem como fundamento, tem como princípio, tem como nascente, tem como fonte única de fé, como nós dizemos no nosso cremos, a Bíblia Sagrada. A teologia, e eu estou apenas fazendo uma introdução, e hoje, essa manhã, eu vou só fazer a introdução, e talvez no período da tarde eu ainda vá um pedaço da introdução, porque a introdução é muito importante nesse assunto. A teologia ela pode ser classificada de diversas formas. Ela pode ser classificada por época, não vou me ater aqui porque os irmãos dominam isso. Teologia patrística, medieval, reformada, contemporânea, de acordo com a época. Ela pode ser classificada por ênfase, na sua matéria, na sua disciplina, no assunto que ela discute, a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia exegética, a teologia apologética, a teologia pastoral, teologia histórica, teologia moral e assim sucessivamente. A teologia também pode ser classificada por pontos de vista. E aí, por pontos de vista, nós vamos ver quem é que tem esse ponto de vista, e nós temos a teologia rabínica, que é o ponto de vista dos rabinos, a teologia joanina, que é o ponto de vista de João, a teologia petrina, que é o ponto de vista de Pedro, e assim sucessivamente. Bom, nessa ótica do ponto de vista, nós temos a teologia calvinista e a teologia arminiana, que nesse momento ainda nós não vamos aprofundar, porque nós queremos fazer uma introdução um pouco maior, visto que a introdução é fundamental em se tratando desse assunto e em se tratando da preocupação que leva a esse assunto. Na perspectiva teológica, por ponto de vista, calvinismo e arminianismo são tipos teológicos que têm o objetivo de explicar a relação existente entre a soberania divina e o papel do homem em relação à salvação. Bom, nós dissemos que a Bíblia Sagrada é a nossa nascente, é a nossa fonte. E a Bíblia Sagrada, ela está construída sob a forma de um conjunto normativo. E por que ela está construída sob a forma de um conjunto normativo? Isso aqui é importante, porque há pessoas que acreditam que basta o cumprimento da norma
para que se esteja resolvido diante de Deus. Eu não vou aprofundar esse assunto, porque esse assunto é assunto do pastor Juvenal. Mas eu quero apenas passar en passant aqui, pastor Juvenal, sem atrapalhá-lo. Tá? Mas existe uma realidade. A forma como Deus constituiu o ser humano, a forma como nós fomos formados, e também não vou aprofundar aqui as teorias monista, dicotômica ou tricotômica, mas nós temos uma realidade racional, uma realidade externa, uma realidade palpável, uma realidade corpórea, mas nós temos outras realidades que são intangíveis, que são incorpóreas. Para quem vive a tricotomia, como eu vivo, né, meu pastor Messias? Acredito que Tessalonicenses 5:23 não está lá à toa, são elementos realmente distintos. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, corroborado por Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva, e é o versículo das dualidades, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, são duas coisas distintas, né? E como espada de dois gumes, duas coisas distintas, que penetram até a divisão vou pular essa parte, juntas e medulas, que são duas coisas distintas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem, que são duas coisas distintas. Eu não posso acreditar, por exemplo, que corpo e alma deixem de ser duas coisas distintas, que alma e espírito, melhor dizendo. Então, vivo uma realidade tricotomista. Nós temos então uma realidade externa. Agora, essa realidade externa não é o bastante para nos colocarmos bem diante de Deus, e nem mesmo diante só dos homens. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Vou dizer o seguinte: estou dirigindo o meu carro 3 horas da manhã lá em Curitiba. O semáforo fecha. Eu paro o meu carro. A pergunta é: por que parei? Eu posso ter parado o meu carro porque eu tenho medo do guarda, do policial. Então eu sou um cidadão legal, juridicamente correto. Eu posso ter parado porque tem pardal, eu tenho medo da multinha que vai chegar depois. E é gravíssima, 7 pontos na carteira. E então eu paro, eu sou um cidadão legal, juridicamente correto, de acordo com aquilo que é externo. Eu posso parar por medo de atropelar alguém. Eu ainda continuo sendo um cidadão legal, juridicamente correto, muito bacana. Mas isso não faz de mim, pastor Juvenal, é a área do senhor, isso não faz de mim um cidadão moral. Faz de mim um cidadão legal, que cumpre a norma. Mas não faz de mim um cidadão moral. Quando é que eu sou um cidadão moral? Quando eu peguei essa norma, que é uma norma de trânsito, interiorizei de um modo tal que eu passei a ver que essa norma é o certo. E mesmo que viesse um poder legislativo e anulasse o Código de Trânsito Nacional, e eu não tivesse mais a norma para me comandar, eu pararia do mesmo jeito, porque é o certo. Quando eu paro porque é o certo, mesmo que eu não corra o risco da multa, mesmo que não existisse a norma, mesmo que não existisse o policial, então eu sou um cidadão moral. Porque agora eu já não dependo mais da norma. Eu interiorizei a norma. Eu entendi que aquilo é o certo e eu faço o que é certo, independente da norma.
então eu alcancei o nível de um cidadão moral. Mas eu não sou só corpo e moral, corpo e psique, corpo e alma, eu sou espírito também. E eu tenho que descer a essa profundidade. E para alcançar o nível de ser alguém espiritual, é ainda mais profundo. Tem um versículo bíblico que me quebra, que me destrói. Paulo fez-me o favor de escrever: tende em vós o mesmo sentimento, e aí ele me arrebentou, que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele sendo Deus, não é se achando, ele era, que sendo Deus, não teve por usurpação, ou como usurpação, o ser igual a Deus. Ele não se assenhorou disso, ele não se impôs nisso, mas ele aniquilou-se a si mesmo, sendo não quis ser, sendo deixou de ser, sendo negou ser, aniquilando-se a si mesmo, fazendo-se homem, o que por si só já seria uma humilhação indizível. Com toda a sua glória, com toda a sua soberania, com todo o seu poder, sendo Deus, ele nega tudo e faz-se homem. Mas ele não para por aí, porque não somente faz-se homem, ele faz-se homem numa manjedoura. Porque ele poderia fazer-se homem e nascer imperador, e mesmo assim seria uma humilhação. Para quem era Deus, nascer imperador na terra ainda seria uma humilhação absurda. Mas não, ele nasce numa manjedoura. Não contente, ele vai à morte. E se ele houvesse morrido de infarto, de acidente vascular cerebral, ou houvesse tido qualquer morte chique, ainda seria uma humilhação absurda. Mas ele escolhe a morte a mais cruenta, a mais miserável, a mais indigna, aquela reservada aos piores, aquela reservada àqueles que estão abaixo do subsolo moral. Ele vai à morte, e à morte de cruz. Irmãos, fazer o que ele fez, para mim, já é algo que eu não tenho como calcular, como imaginar, imitar Jesus é algo impossível. Imitar Jesus nas suas ações, nos seus feitos objetivos, já é para mim algo impossível, mas Paulo me arrebentou, porque ele disse para mim que não basta eu fazer o que Jesus fez, porque se eu fizer tudo certo, eu ainda não sou um cidadão espiritual. Ele disse que eu tenho que ter, que nós temos que ter o mesmo sentimento. O mesmo sentimento, a mesma motivação, a mesma causa causante, o mesmo princípio
o mesmo valor, o mesmo fundamento, o mesmo alicerce, o mesmo ponto de partida que houve em Cristo Jesus, que está consagrado em João 3,16. Paulo me arrebentou. Porque não basta fazer todo o certo. Eu tenho que fazer o certo pelo mesmo motivo de Jesus. E aí eu compreendi um texto que me incomodava na Bíblia. Me incomodava muito, sinceramente, como um soco no meu peito. Quando há aqueles da direita de Jesus e há aqueles da esquerda de Jesus. Nada contra os irmãos que pensam de modo esquerdo, mas a Bíblia tem alguma coisa contra a esquerda. Desculpa. Aos da direita ele dirá: vinde a mim, benditos, possuí por herança. Aos da esquerda, pastor Juvenal abordou ontem, ele dirá: quem são vocês? Quem são? E aí vem o soco no meu peito. Eles contestam. E eles dizem: em teu nome, nós. Irmãos, quando nós vamos analisar um padrão de cristandade em alguém, quais os critérios que nós usamos? Ou aquela irmã é crente, aquele irmão é crente. Qual o padrão que nós usamos? É tocha, é canela de fogo. Qual o padrão que nós usamos? Já paramos para pensar nisso? Olha o que eles falam: em teu nome nós falamos em outras línguas. Está começando a me doer. Em teu nome nós profetizamos. Está me doendo mais. Em teu nome nós curamos os enfermos. Ai, que dor! Em teu nome nós expulsamos demônios. Derrubou todos os meus critérios. Caiu o sistema, o Windows parou de funcionar. Porque quando nós fazemos análise objetiva, e ela é muito pobre de verdade, sobre a cristandade de alguém, normalmente, quem são os crentes top? Meu Deus, crente que fala em língua estranha é top. Crente que profetiza, meu Deus, é top das galáxias. Crente que expulsa o demônio é tocha. Crente que cura enfermos é o alto do ápice, é o cume, é o suprassumo. E os meus critérios e Jesus vai dizer: vocês fizeram tudo isso? Fizeram em meu nome, que bênção, maravilha. Estelionatários, usaram o meu nome sem eu saber. 171 do Código Penal brasileiro. Eu não sabia se vocês estavam usando meu nome por aí. Eu nunca os vi. Eu não os conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Mas estão fazendo tudo certo, é top, é ápice, sim.
Mas está faltando uma coisa: tende em vós o mesmo sentimento. Pode fazer tudo, mas se não tiver o mesmo sentimento, agora, pastor, como se chegar a isso? É uma construção. Eu costumo dizer que o homem tem pelo menos 3 tipos de caráter. O primeiro caráter do homem é aquilo que está ligado ao soma, ao corpo, ao que é externo. O caráter físico. É o conjunto de características que fazem de você quem você é, diferente de todas as outras pessoas no universo. Fisicamente. Está no teu DNA. Você pode trabalhar com ele. Tem gente que tem DNA para ser gordo, se esforça e fica magro. Tem gente que tem DNA para ser magro, se esforça muito e fica gordo. Eu, por exemplo, capricho para chegar lá. Tem gente que tem DNA para ser feio. Continua no esforço. Mas é o caráter físico. Mas o homem não tem só soma, o homem tem psique, o homem tem moral. E isso é o caráter moral do homem. O homem tem caráter moral. Está num outro nível. Pastor Messias sabe falar muito bem, muito melhor do que eu, até porque ele tem formação na área e eu não, sobre a formação do superego. Um lugarzinho lá na nossa psique, para dizer de um modo bem simples, que armazena as vozes que nos disciplinaram. Desde o comecinho lá, menino, não coloca o dedo na tomada, tira o dedo daí, isso pode, isso não pode, faz isso não faz, isso é certo, isso é errado, vai, não vai, umas palmadas e assim vai. E a voz vai ficando armazenada lá, num lugarzinho que os freudianos lá chamam de superego. E vai formando o caráter moral do indivíduo, os seus valores morais. Ele vai armazenando lá aquilo que o pai diz, aquilo que a mãe diz, aquilo que Kant chama de condições de possibilidade da formação moral. O que são as condições de possibilidade da formação moral e por que são condições de possibilidade e não são condições? Simples, porque pode estar tudo presente. O pai, a mãe, o professor, o pastor, todo mundo, e o camarada ainda no exercício da sua livre vontade dizer, eu não quero ser moral, eu quero ser imoral, e acabou. E ele tem essa liberdade de decidir. Por isso é uma condição de possibilidade. Mas as condições de possibilidade são conjuntos normativos. A voz do pai dizendo sim ou não, a voz da mãe dizendo sim ou não, a voz dos professores dizendo pode ou não pode, a voz do pastor disciplinando às vezes. E hoje disciplina pouco, né? Hoje disciplina bem menos. Eu, na minha época, por exemplo, eu fui bem disciplinado. Eu me lembro, eu tomei uma disciplina uma vez porque eu estava chutando lata num terreno baldio. E era pecado mortal jogar futebol, e lata e bola era a mesma coisa, e pronto. E vai para a disciplina. E meu pai me defendeu? Não. Vai para a disciplina. Vai para você aprender a ser submisso. Aprender que na Bíblia está escrito, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas como quem tem que dar conta delas. Você vai aprender. E foi ficando lá. Mas isso é o caráter moral. Só que existe um terceiro caráter, que é aquilo que nós chamamos de caráter cristão, que é o caráter espiritual do indivíduo.
que para ser formado também precisa de condições de possibilidade. Qual é a condição de possibilidade fundamental da formação do caráter espiritual de um indivíduo? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Immanuel Kant diz que as condições de possibilidade são como aquilo que ele chama de Gangelband. O que é essa tal dessa Gangelband? É a precursora dos andadores das crianças. Lá na época dele, na Prússia, as crianças nasciam e elas eram enfaixadas igual múmia, todinha enfaixada, para ficar bem durinha. E ela ficava bem durinha. E ali não quebrava, os ossinhos ainda eram frágeis, não quebrava, a criança podia ser manuseada com tranquilidade. À medida que a criança ia ganhando vigor físico, ia ganhando força, eles iam tirando aquelas bandagens. Tiravam as bandagens do bracinho, a criança podia mexer o bracinho. Mas o corpinho ainda estava duro. Colocava a criança em pezinho, ela ficava em pezinho porque ela estava toda enfaixadinha. Mas o bracinho já ganhou mobilidade. Aí depois a perninha começava a ficar mais durinha, fortinha, ficando em pé, eles começavam a tirar as bandagens da perna. Para a criança poder começar a se movimentar, ficar em pé. Só que aquela sobra de bandagem, eles não jogavam fora, eles deixavam ali. Eles faziam dela uma guia, que ficava na mão do preceptor, na mão do pai, da mãe, de quem estivesse cuidando da criança. Então a criança tinha a perninha desenfaixada, mas o resto da faixa estava na mão do preceptor. Então ela aprendeu até a correr, mas ela não ia longe não. Ela ainda está na guia, ela ainda está na Gangelband, ela ainda está presa. A criança só ia ser solta daquela bandagem da Gangelband quando ela já soubesse o que era certo e o que é errado e não fosse fazer arte. Aí soltava, aí ela podia caminhar, porque daí ela aprendeu. Immanuel Kant diz que a formação do caráter moral do homem e a formação do caráter espiritual do homem também exige Gangelband. Na formação moral, a Gangelband, ou as condições de possibilidade, são a voz do pai, da mãe, a lei, os professores, etc. Na formação espiritual, é a Bíblia Sagrada e a exegese de cada um de nós. A voz do pastor, o ensino da palavra. Portanto, quando nós estamos ensinando a palavra, estamos muito mais do que tão somente desenvolvendo nesse alguém o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, meu pastor. Estamos desenvolvendo na pessoa o seu caráter cristão, que tem por objetivo último formar na pessoa o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No final do processo, no final desse processo, o que é que se almeja? Porque é um processo. É a vereda do justo que vai resplandecendo cada dia até ser dia perfeito. No final desse processo, o que é que nós temos? Nós temos a resolução de textos bíblicos como aquele que diz que aquele que anda de acordo com o Espírito é Espírito. Então ele já não está mais preso à norma. Ele já não está mais preso à Gangelband, ele já não está mais preso ao conjunto normativo. Mesmo que a Bíblia desaparecesse da face da terra, ele ia fazer o certo, porque ele interiorizou, ele colocou dentro de si.
É aquilo que a Bíblia chama de metamorfo. A metamorfose aconteceu. É aquilo que Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aquilo que o próprio Paulo exemplificou em si mesmo, quando ele diz: alcancei um estágio tal, que já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Quando eu falo, é Cristo que fala através de mim. Quando eu oro, é Cristo que ora através de mim. Quando eu ando na terra, é Cristo andando na terra. Quando eu prego para alguém, é Cristo falando através da minha boca. Quando eu repreendo os enfermos, não sou eu que estou repreendendo, é Cristo que está repreendendo a enfermidade e ela vai sair. Quando eu repreendo os demônios, eles vão fugir, porque é Cristo que está repreendendo os demônios. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A metamorfose aconteceu. Deu a minha hora e eu ainda estou na introdução. Mais 10 minutos. Sim, senhor. Então vamos lá. Quais são as espécies normativas que existem nesse conjunto normativo chamado Bíblia? Existem algumas espécies normativas ali, hierarquicamente organizadas. A primeira espécie são os princípios, mas nós não temos só princípios. Nós temos doutrinas, nós temos dogmas na Bíblia e fora dela também. A da Bíblia valida as demais. Costumes, usos, liturgia, fazem parte do conjunto normativo ou das condições de possibilidade da formação de um caráter espiritual no cristão. O que são os princípios? Os princípios são os alicerces, a causa causante, é o início de todas as coisas. Deixa eu colocar aqui o teólogo que me fala. Savigny diz que os princípios são verdades fundantes que estão no alicerce de qualquer pensamento. O que é que marca um princípio? A sua imutabilidade no tempo e no espaço. Princípio é princípio porque ele é imutável no tempo e no espaço. Eles são os alicerces, os fundamentos de toda a construção teológica. E eles não mudam no tempo e no espaço. Os princípios bíblicos, eles estão calcados muito especialmente nos atributos do próprio Deus. Por exemplo, princípio do amor divino. Por que que o amor divino é um princípio? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, e ponto. E não tem mutabilidade no espaço. Lá no Japão ele é Deus amor, em Marte ele é Deus de amor. Em outra galáxia, Deus é amor. E aqui no Brasil, Deus é amor. Não tem mutabilidade no espaço. E não tem mutabilidade no tempo. Deus é amor agora na dispensação da graça. Mas na dispensação da lei, Deus é amor também. E na era patrística, Deus é amor também. E no início dos tempos, bom, ainda antes que houvesse mundo, Deus é amor. E na eternidade, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na eternidade, Deus é amor, é princípio, isso não muda. Em qualquer lugar da Bíblia que você olhar, o alicerce são os princípios, os alicerces são os princípios. Deus é amor. E todas as vezes que olharmos para a Bíblia, nós temos que olhar com essas lentes principiológicas. Não dá para olhar para a Bíblia sem qualquer uma dessas lentes, porque são princípios. Eles não mudam. Princípio do amor divino, princípio da justiça divina. Deus é justo. E isso é imutável em qualquer dispensação. Deus é soberano. E isso é imutável em qualquer dispensação. E pastor, o senhor é calvinista? Não, já vou explicar isso. Deus é soberano, ponto.
A onipotência divina é um princípio e isso é imutável no tempo e no espaço. A onipresença divina é um princípio e isso é imutável no tempo e no espaço. A onisciência divina é um princípio divino e isso é imutável no tempo e no espaço. Existem só esses princípios, pastor? Não. Existem diversos, mas o que caracteriza um princípio é a sua imutabilidade no tempo e no espaço. E o que são as doutrinas, pastor? As doutrinas são, como o próprio nome diz, didaquê, doutrina, ensinamento. As doutrinas são os ensinamentos derivados dos princípios. E aqui entra um ponto que os teólogos às vezes brigam, mas eu vou dizer o meu entendimento. Por que que uma doutrina não é um princípio? Porque a doutrina pode, não é com facilidade, não é brincadeira de criança que qualquer um pode ir mudando, não. Mas as doutrinas, elas podem sofrer algumas transformações. Por isso elas não são princípios, elas são doutrinas. A que nos cabe aqui estudar, por exemplo, é a doutrina da salvação, soteriologia. Por que que ela não é um princípio? Por que que ela é uma doutrina? O princípio que a alicerça principal é o princípio do amor divino. Deus ama, Deus quer salvar. Esse é o princípio que... Mas ela não existe só sob o princípio do amor divino, existe sob o princípio da justiça e de todos os demais princípios. Mas por que que ela é uma doutrina e não é um princípio? Porque as doutrinas, elas podem sofrer transformações. Se nós olharmos com o olhar dispensacionalista, por exemplo, para a doutrina da salvação, nós vamos ver que ela sofreu transformações. Na era patrística, na dispensação da inocência, por exemplo, a salvação se dava de um modo. Na dispensação pós-adâmica, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, a doutrina da salvação sofre uma certa mutação. Vem a dispensação da lei. A doutrina da salvação, ela sofre uma adaptação. Agora, quer falar com Deus, tem que usar o sacerdote. Deus quer falar com o homem, usa o profeta. Pecou, pega um bode, um cabrito, sai passeando pela cidade para todo mundo ver, leva lá no sumo sacerdote, o sacerdote vai imolar, etc. Imagine, isso na época de hoje seria assédio moral. Pastor praticou assédio moral comigo, tive que sair puxando um cabrito pela cidade. Ação indenizatória por danos morais contra a igreja. Mas enfim. Aí vem a dispensação da graça. A doutrina da salvação se adequa à dispensação da graça. Os princípios são os mesmos: amor divino, justiça divina, presciência divina, onipotência, onipresença, onisciência. Os princípios são os mesmos, mas a doutrina... Agora, ela pode sair mudando assim com facilidade? Esse é um dos problemas. Nós temos problemas, meus amados, quando nós temos pensamentos, pensadores, igrejas, movimentos, distorcendo princípios, e aí nós temos apostasia, temos heresias absurdas, ou querendo modificar doutrinas. Aí nós temos problemas graves. Recentemente nós tivemos no Paraná, por ordem do pastor Percy, assembleia para discutirmos, por exemplo, o MDA.
E a Convenção do Estado do Paraná, após discutir sadia e sobriamente sobre o MDA, chegou à conclusão que o MDA fere mortalmente a doutrina da pneumatologia, fere mortalmente a doutrina da soteriologia, fere mortalmente a organização eclesiológica, a doutrina da eclesiologia. E a Convenção do Paraná, sobriamente, fez um manifesto dizendo: nós não queremos, ponto. Quando fere princípios ou quando fere doutrinas, então nós estamos diante de problemas muito graves. Mas nós vamos falar depois, senhor presidente. Muito obrigado, meus amados, pela atenção, pelo carinho e pelas intercessões. Continuo precisando muito das vossas intercessões. Muito obrigado, pastor Sena.